O objetivo central de eu ter reativado este canal foi porque durante as minhas leituras bíblicas e também às vezes conversando com algumas pessoas, eu senti muitas vezes dificuldade das pessoas lerem a Bíblia e muitas vezes interpretarem coisas simples, né? Então, desde há muito tempo, eu venho pensando sobre isso, sobre essa possibilidade de gravar vídeos e fazer não somente um resumo, uma espécie de resumo, resenha dos livros da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, começar do Gênesis e até Apocalipse. E eu reativei este canal com este objetivo. Este sempre foi o objetivo. Mas, enfim, como a leitura é algo que eu gosto muito, então eu decidi também fazer resenha de outros livros, né? Mas sempre o objetivo foi esse, eu chegar nesse ponto aqui de gravar este vídeo, que é o vídeo de introdução à leitura bíblica. Que, na verdade, a Bíblia, para mim, é o livro mais importante já feito, porque ele não é simplesmente um livro escrito por homens antigos e arcaicos, mas é a palavra de Deus para todos nós. A palavra do Deus vivo, do Deus triúnico, mas o Deus eterno e único Deus. Então, este vídeo é um vídeo de introdução à leitura bíblica. E eu queria, com ele, ajudar não só a pessoas completamente novatas na leitura bíblica, mas muitas vezes pessoas que já leram a Bíblia, pessoas já experimentadas, mas que talvez tenha dúvida em algum livro, passou sempre batido por algum livro, e eu quero ir numa leitura, eu já estou fazendo uma leitura bem lenta e fazendo resumos e comentando ponto por ponto, né? E só deixando claro, eu não sou nenhum teólogo, eu só sou uma pessoa muito interessada na Bíblia. E somente isso. Eu espero aqui que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse processo, que eu não fale nenhuma besteira, que se eu errar seja um erro, um deslize ocasional, não um erro deliberado que leve outras pessoas ao erro, né? E que seja algo proveitoso para a vida das pessoas. E se com esses vídeos eu conseguir alcançar uma pessoa, de fato, se a palavra de Deus, se essa semente que será jogada alcançar pelo menos uma pessoa, já será um trabalho muito gratificante. Então aqui eu quero começar essa introdução à leitura bíblica. Inicialmente, como que a gente vai fazer? Ou seja, qual é a tradução que a gente está fazendo? Eu vou fazer a leitura dos 66 livros, seguir a Bíblia protestante, a Bíblia do pós-reforma. E a tradução que eu vou utilizar é a Nova Almeida Atualizada. E os materiais de apoio que eu vou utilizar são esses dois aqui, que essa daqui é uma Bíblia palavra-chave, uma Bíblia que tem nela um dicionário de hebraico e grego, que em muitos versículos difíceis eles deixam ali grifado para uma indicação para o dicionário, e aí você vê a palavra lá, é muito interessante, muito para dificuldade na linguagem, para ir direto ali no original, né? Qual a palavra original utilizada, enfim. E outro material também vai ser este daqui,
que é a Bíblia de Estudo NAA, que é uma Bíblia de estudo excepcional, muito boa mesmo, muito completa, tá? Esses são os materiais de apoio que a gente vai utilizar. Além de algumas vezes utilizar outros livros, mas aí a gente vai indicar durante os vídeos essa longa caminhada que a gente vai fazer. Mas então vamos lá, né? O que é isso que a gente vai fazer? O que é a Bíblia propriamente dita? Isso que a gente vai ler. Esse calhamaço aí de aproximadamente 1.500 páginas. A Bíblia, na minha visão e na visão de quase todo mundo que acredita em Jesus Cristo como nosso Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela toda é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus, Deus inspirou homens de todos os tipos, de idades diferentes, de classes sociais completamente distintas, e ele inspirou essas pessoas a escrever a palavra dele. Deus chancelou toda a Bíblia toda, todos esses 66 livros. E ela foi escrita num período de aproximadamente entre 1.500 e 1.600 anos. Foi durante esse período que toda a Bíblia foi escrita. E ela tem mais de 40 autores diferentes, como eu já havia dito, autores das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes regiões, enfim, autores que eram cultos, autores que eram quase semi-analfabetos, para a gente ver o poder do Espírito Santo na vida das pessoas, né? E a Bíblia, para quem não sabe, vem do grego, que é biblos, e significa basicamente coleção de livros, coleção de pequenos livros, né, de biblions. E é dessa palavra biblos que surge a palavra biblioteca. Bom, em relação ao cânon da Bíblia, e a gente já vê como que a gente já está tocando em assuntos bem enroscados, né, já nessa introdução, que é uma briga eterna entre católicos e protestantes, essa questão do cânon, né, que a gente não vai entrar aqui de maneira alguma, bem de passagem, a gente só vai falar a diferença, mas não vamos entrar nessa briga, né. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico, que já é uma mistura, né, do hebraico com o babilônico, né, com as línguas cananeias, e o grego koiné, que é o grego mais popular, por assim dizer, o grego falado popularmente ali entre o século 3 a.C. e até o século 3 depois de Cristo, mais ou menos. E, enfim, como eu já havia esboçado brevemente, teve uma dificuldade muito grande de se formalizar um cânon, né? Que só veio a ser finalizado ali mais ou menos no século 4 depois de Cristo. E a ideia sempre foi, na verdade, ao estabelecer um cânon, observar quais seriam os livros propriamente inspirados, para também se tentar evitar heresias, porque nessa época estavam surgindo muitas heresias, muitos pegavam alguns livros, outros não, um livro do Evangelho que aparecia balizar a heresia do cidadão, enfim, aí a igreja primitiva teve que estabelecer um cânon para ser um norte para a doutrina e sendo balizada por textos inspirados. E um texto, por exemplo, os 4 evangelhos, eles se completam. Mas se você pega um evangelho isolado, ele pode te levar a heresias.
mas um evangelho acaba completando o outro. Isso é algo esplêndido, que foi obviamente observado pelos pais da igreja, né? Então a necessidade de um cânon surgiu para tentar afastar as heresias da igreja e tentar dar um norte para a igreja, o que seria os textos aceitos e toda doutrina que saísse fora daqueles textos seria heresia, basicamente. E como a gente disse, há uma diferença entre o cânon católico e o cânon protestante. O cânon protestante, a única diferença, na verdade, entre os dois cânons é no Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem problema nenhum, mas o Antigo Testamento ele apresenta a diferença de 7 livros, né? O cânon protestante não aceita esses 7 livros porque não faz parte do cânon judaico ali do final do primeiro século, que começo do segundo, que se estabilizou mais ou menos, né, o cânon judaico, com a Tanakh, né, que são os livros basicamente que estão na Bíblia protestante, né? E a Bíblia católica tem a Tanakh e mais 7 livros, que são os que eles chamam de deuterocanônicos, né? Que muitos deles são ali do período interbíblico, né? Dos 400 anos de silêncio profético, né? Não todos, mas muitos desses deuterocanônicos, né? As principais traduções que nós temos da Bíblia são, obviamente, a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego koiné. Aí no slide está errado, não é os mais da igreja, né, mas sim os pais da igreja, né? Mas principalmente os gentios, né, usavam essas versões da Septuaginta, né, para recorrer aos textos do Antigo Testamento. Mas os apóstolos, né, de origem hebraica, por terem essa origem hebraica, muitas vezes utilizavam o original, né, hebraico. Eles não precisavam dessa tradução da Septuaginta para se referir ao texto, o texto do Antigo Testamento, né? E não há uma única Septuaginta, né? Quando a gente fala de Septuaginta, muitas vezes a gente imagina que tem apenas uma, né? Uma versão dessa tradução, né? Mas não, existem pelo menos 4 grandes traduções do hebraico para o grego koiné. E aí também ficou o nome, né, Septuaginta, vem de 70, vem de uma lenda de que, na verdade, 72 sábios hebreus traduziram manualmente, né, o Antigo Testamento para o grego koiné em 72 dias. 72 traduziu em 72 dias e estavam totalmente isolados um do outro. Aí quando eles viram os textos, viu que encaixava, né? Claro que isso é mais uma lenda do que uma realidade, mas é interessante que a Septuaginta foi a primeira grande tradução, né, da Bíblia para um outro idioma, do Antigo Testamento, né, para um novo idioma, no caso o grego, né. Depois, uma outra grande tradução muito famosa é a Vulgata Latina, né, que foi utilizada pela Igreja Católica Romana e é utilizada até hoje, né, mas as missas eram durante muito tempo apenas celebradas em latim e era essa versão que era utilizada. A Vulgata é a tradução do Novo e Antigo Testamento para o latim vulgar, né? E ela foi feita por Jerônimo entre o século IV e o século V. E foi utilizada e é utilizada para consulta até hoje, né? E aí nós temos as traduções, né, da Bíblia para as línguas nacionais, né, que veio ali com a criação da imprensa e depois de uma série de traduções parciais que já tinham da Bíblia, né, não foi simplesmente a criação da imprensa que isso começou, mas um pouco antes ali, no século 13, 14, 15, já tinha traduções parciais para as línguas nacionais, não a Bíblia toda, mas algumas partes dela. Mas a partir da Reforma Protestante, né, e que também
coincidentemente é próxima ali da criação da imprensa, começou-se a traduzir a Bíblia toda para as línguas nacionais, né? O que, enfim, as pessoas acham que tradução é um negócio muito fácil, né? Não é fácil, é algo muito trabalhoso, e ainda mais de línguas muito antigas, né? É muito difícil. Como a gente vai ver, as traduções que existem por português, né? Talvez uma das traduções mais famosas é a utilizada amplamente pelos protestantes, que é da de João Ferreira de Almeida, né? Que ele traduziu a Bíblia toda, né? A partir do cânon protestante, obviamente, utilizando as línguas originais, né? O grego e o hebraico. E ele levou a vida toda para fazer essa tradução. E ele morreu no final do século XVII, sem ter conseguido finalizar. Quem finalizou foram os discípulos dele, né? Do Almeida, os alunos dele, né? E hoje, a maioria das traduções, né, da Bíblia de linhagem protestante são feitas com base no Almeida, né? Para a gente ver o imenso trabalho, como foi frutífero, né, esse trabalho dele. E a tradução mais famosa da Bíblia Católica Romana é do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é uma tradução muito famosa, né, que ele traduziu também no século XVII, né, a Bíblia toda para o português, mas a partir da Vulgata, né. E ele levou apenas 18 anos, né, apenas não, 18 anos é tempo à beça, né, mas em comparação com o João Ferreira de Almeida, né, que estava pegando do original hebraico e grego, é muito menos tempo, né. E ela é uma referência até hoje, né, pro catolicismo romano, né. Basicamente a Bíblia está estruturada. A Bíblia ela está estruturada em dois testamentos, né, duas alianças, por assim dizer, né, a antiga aliança feita com o povo de Israel e a nova aliança feita para todos que aceitassem a Jesus Cristo, né, como Messias, como Salvador. O Antigo Testamento é basicamente a Tanakh, né? A Tanakh é a abreviação da Torá, do Nevim e do Ketuvim, que são a Torá é o livro da lei, o Nevim são os escritos e o Ketuvim são os livros proféticos. Então, a Bíblia tá estruturada no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que é a Torá, que é o livro da lei, o livro que conta a história da origem dos hebreus, da fuga dos hebreus de Faraó do Egito, a conquista e o início ali da conquista de Canaã, que aí Moisés acaba morrendo, enfim, a gente já entra em Josué. E Josué a gente já entra nos livros históricos, que é o Nevim. Dentro do Nevim, que são os escritos, também tem os livros poéticos, que são Salmos, o livro de Jó, Cantares de Salomão, e também todos os livros históricos da Bíblia, né? 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, Josué, Neemias, Esdras, são todos livros históricos que são, por assim dizer, livros dentre todos do Antigo Testamento, são aqueles eu acho que mais dinâmicos, porque eles contam histórias, são livros que falam muito à nossa imaginação. Não são livros tão difíceis de interpretar como livros proféticos, por exemplo. E a gente vai para os últimos, né, que são o Ketuvim, que são os livros proféticos, os livros dos profetas maiores e menores. Só para quem não sabe, né, uma distinção profeta maior e menor não é por conta de grau de importância, é por quanto que escreveu. Por exemplo, Isaías e Jeremias são profetas maiores porque seus livros são muito extensos. E Oséias e Joel são profetas menores porque seus livros têm 3, 4 páginas, é muito pequeno, né? E é somente por isso. não tem mais. A distinção é somente pela quantidade de escrito.
E, como eu já tinha dito, né, os protestantes seguem o cânon judaico, né, que foi estabelecido naquilo que eles chamam de Tanakh, né, que é uma abreviação, né, da Torá, Nevim e Ketuvim. E como eu já tinha salientado, né, além desses livros, né, o catolicismo, na Bíblia do catolicismo romano, eles incluem mais 7 livros, né, que são apócrifos ou deuterocanônicos, né, que são eles Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. São 7 livros a mais que existem no Antigo Testamento, na Bíblia Católica Romana. E o Novo Testamento não tem erro, é igual para ambos, tanto para protestantes quanto para católicos romanos, que é dividido da seguinte forma, né? Os livros biográficos, que contam a história de Jesus, que são os 4 evangelhos, o livro histórico, que é o único histórico, que é Atos dos Apóstolos, as cartas e epístolas, que é praticamente todo o resto do Novo Testamento, e o livro profético, que é Apocalipse, que é o livro da revelação. E como eu já havia dito, não há nenhuma diferença entre o cânon protestante e o cânon católico romano. E para finalizar essa introdução à Bíblia, a gente tem uma popularização, alguns fatores da popularização da Bíblia a partir do século XV e XVI, né? O primeiro grande fator como eu já havia dito, a imprensa de Gutenberg. Por conta disso, a produção de livros ficou muito mais fácil, né? Não tinha que se copiar os livros, né? Era muito mais fácil e dinâmico, então pôde-se produzir livros com mais intensidade, né? Antes, ter um livro era algo muito caro, que somente poucas pessoas tinham acesso. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, os livros eram pergaminhos, rolos de pergaminhos, então era muito difícil de se ter. No incêndio que teve na Biblioteca de Alexandria, se perderam muitos livros para sempre. Muitos pergaminhos originais da Bíblia estavam ali, foram perdidos para sempre. O que a gente tem hoje são cópias, né? O que a gente chama de originais, né? Na verdade são cópias. Eu acho que as mais recentes são do século III, século II. Não tem mais as originais. O que Pedro escreveu, o que Paulo escreveu, não existe mais. São apenas cópias. E outro fator de popularização da Bíblia, querendo ou não, foi a Reforma Protestante, porque ela descentralizou a Bíblia da mão da Igreja Católica Romana. Porque dentro do catolicismo romano, até a Reforma Protestante, a missa era basicamente celebrada em latim, os textos eram da Vulgata, que era a tradução latina do grego e hebraico, e com a Reforma Protestante, que uma das bandeiras da Reforma Protestante era o sola scriptura, e por sola scriptura fazer sentido, todo fiel deveria conferir aquilo na escritura. E como você ia conferir aquilo na escritura se você não sabia latim? Se você só sabia alemão, francês, italiano, inglês, que eram suas línguas pátrias. Então houve um esforço, um incentivo enorme entre os protestantes para se traduzir a Bíblia para as línguas nacionais. E isso, obviamente, houve uma popularização enorme da Bíblia, né? As pessoas podiam ler e com a imprensa de Gutenberg podia comprar um exemplar e levar para sua casa e conferir lá se o que o pastor, enfim, se quem estava pregando a palavra estava pregando de acordo com o que estava escrito na palavra, né? Enfim, e hoje a Bíblia é o livro mais lido no mundo, né? Não sei se o mais bem compreendido, mas é o mais lido, mais vendido no mundo hoje em dia, né? E é sobre esse livro mais lido e mais vendido que nós vamos comentar aí nos próximos meses, né? Eu não sei quanto tempo isso vai levar para eu ler e fazer um resumo, vídeos de resumo e resenha ao mesmo tempo, né? Da Bíblia, eu acho que vai levar muito tempo, talvez mais de um ano.
ainda mais gravar vídeos, né? Não é algo muito rápido, né? Mas, como eu disse, eu acho que vai ser algo muito proveitoso e eu espero do fundo do meu coração que todos que assistirem esses vídeos sejam imensamente abençoados, que Deus venha com a sua infinita graça, com a sua infinita bondade, iluminar a nossa inteligência, iluminar a inteligência de todos aqueles que assistirem os vídeos e, e que Ele nos conduza à verdade, a verdade do texto, a verdade da tua palavra. E é isso. Eu espero que vocês continuem acompanhando, acompanhem esses vídeos. Se vocês têm amigos e parentes que estão começando a caminhada, que vocês possam recomendar esses vídeos para eles. E a gente vai começar de Gênesis e vai até Apocalipse. Em nome de Jesus, nós vamos os 66 livros. Tá ok? Que Deus possa abençoá-lo ricamente. E até o próximo vídeo. Até o início de tudo. Deus abençoe.